Pronto. Ei, gente, boa tarde a todos e todas. Eu estava na assessoria pedagógica até então e agora estou na diretoria adjunta do CAED, ao lado da professora Eliane, que está de férias, e pediu para justificar, né, a ausência dela aqui, mantendo já o contato de sempre, a disponibilidade de sempre, caso tenha alguma questão nesse período. Ela retorna em janeiro. E por isso que eu, então, estou falando em nome dela. Li os relatórios dos bolsistas, né? A Cristina faz um compilado mensalmente, manda para a diretoria. E aí, esse relatório de vocês é de 1/9 a 31/10, né? Porque teve esse período de... Você precisa desbloquear... Ai, gente, peraí que meu telefone está falando sozinho. Pronto. Mas porque teve esse período de recesso, né, entre esse período, e aí vocês elencam lá as atividades desenvolvidas, a participação tanto na escrita de artigo quanto na apresentação no EADSL, né, no mês 9, a produção dos materiais para a Semana do Conhecimento, resumo expandido, banner, vídeo, apresentação, preparação para a oficina do projeto Virtualidades, e sendo que a oficina está acontecendo agora, no CAED Virtual, e ficção e realidade, né, que foi a mesa de conversa, e hoje isso também faz parte da pauta. Bom, vocês colocam relativas dificuldades, né, a questão dos prazos. A gente sempre conversa sobre isso, porque a gente também tem esse sentimento de atropelo quando não somos nós que estamos organizando, e a gente acaba repassando isso a vocês, né? A Cristina já explicou como que se deu o processo na Semana do Conhecimento, né? Quando que ela foi avisada, então a gente pede desculpa por isso, mas a gente fica atento na questão da carga horária de vocês. E a gente entende que está compatível, que apesar dos prazos curtos, considerando as 4 horas de dedicação do projeto, a gente entende que daria para poder cumprir. Outras questões levantadas, entendimento sobre o que se propõe, né? E aí, se for uma questão de equipe, a gente reforça a nossa abertura para a gente esclarecer quantas vezes for necessário, né? Vocês podem procurar qualquer um de nós na assessoria pedagógica, que eu tenho certeza que a gente pode retomar essas conversas. Agora, sobre a comunicação no ambiente virtual, ela acaba se perdendo um pouco mesmo, principalmente quando a gente não faz o acesso diário. Então, reforça a importância de todo mundo estar lá todos os dias. A questão da alocação dos trabalhos na Semana do Conhecimento, ser junto à área da saúde, pelo fato da professora Eliane ser lotada na escola de enfermagem, né? Então, como o projeto ele é coordenado por ela, nosso trabalho do Aproxime-se, que é multidisciplinar, ele dá essa sensação de deslocado mesmo dos demais assuntos, né? Mas essa é uma questão que também não está ao nosso alcance. Mas sim, a gente também sente esse tom diferente. A questão de horário que bate com a aula, a gente reforça também que vocês sintam-se livres para nos contar as dificuldades no cumprimento das tarefas, né? A Cristina sempre se coloca aberta nesse sentido, então, acontecer alguma coisa, não é um dia bacana, tenho prova no dia, no horário, avisa para a gente que fica tudo certo. E os pontos positivos, escrita, né? Acho que todo mundo assim aponta isso, desenvolvimento, a oportunidade do desenvolvimento da escrita, né? Vocês percebendo que a escrita de vocês melhoraram, isso é ótimo. A gente fica muito contente com isso. Outros aspectos sobre a vivência na universidade mesmo, né? Poder conhecer mais a universidade, os bastidores, isso é realmente bem legal no projeto de extensão. E a questão do trabalho em equipe, né? Que é um ganho para todo mundo, a gente saber lidar com as adversidades, lidar com as diferenças, em torno de um objetivo comum. Então, é isso assim que eu consegui retirar do relatório de vocês. Agradeço o empenho de sempre, né? A gente tem um grupo de trabalho muito bacana, porque mesmo com os prazos realmente muito curtos, tanto para a assessoria pedagógica quanto para vocês, bolsistas, acho que a gente tem feito um excelente trabalho neste ano. Então, e isso é graças ao empenho de cada um e cada uma. Então, se alguma dificuldade surgir nesse período, né, como eu disse, algum confronto com o horário de aula, de outra atividade, é só nos avisar que a gente vai ter uma escuta compreensiva sobre a questão, tá bem?
Aí, então, vou passar aqui, Cris, para o próximo ponto, que a Márcia tem aula agora. Então, ela falaria primeiro sobre ficção e realidade. Isso. Cadê, Márcia? A gente vai. A ideia, Bruna, é primeiro ela fazer uma apresentação dos números, né? Igual você fez aquela vez para os saberes transversais. A gente preparou, né? A Márcia preparou alguns slides. E aí depois é mesmo ouvir o pessoal, assim, quem quisesse manifestar sobre a realização da mesa e tudo do evento, assim, para a gente ter registrado esse feedback aí de vocês, tá? Aí eu Tá vou bem, colocar, Cris? a Márcia, acho que ela já está até como apresentadora, deixa eu ver aqui. Não, tá não. Vou colocar ela aqui como apresentadora para ela compartilhar, então, os slides e fazer a apresentação dos números, tá bom? Vou fechar a câmera e tô por aqui, tá bom? Ok. Ei, gente, boa tarde. Inicialmente, né, eu queria parabenizar, né, a todos e todas aí pelo empenho, né, na organização, na divulgação, no dia do evento lá, pelas perguntas, pela interação. E o evento foi, assim, acho que melhor do que a gente esperava. As pessoas gostaram bastante, ficaram querendo mais, né? O nosso tempo era curto. Então, assim, parabéns a todos, né? Principalmente, assim, aos bolsistas, assim, pela atuação, as coordenadoras de polo, que mesmo as que estavam ali com a câmera ligada, a que estava, né? No caso, a Denise estava com a câmera ligada, quanto as outras interagindo no chat. Então, assim, foi muito bem avaliado, né? As pessoas gostaram bastante. Então, eu vou fazer aqui agora uma apresentação dos dados, né, que nós obtivemos com as respostas, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Onde está? Você me colocou como apresentadora, Cris? Coloquei, Márcia. Aqui embaixo nos botões aqui do lado da câmera de compartilhar não está ativado, não? Não, não está ativado. Uai. Está cinza. Deixa eu Estranho que voltar. era para não. Eu vou voltar aqui, aí eu te ponho de novo para ver se vai dar alguma diferença. Espera aí, só um minuto. Beleza. É engraçado, porque nem está aparecendo a opção. Ou então, deixa eu ver aqui se eu estou como apresentadora. Não está aparecendo. Eu Olha aí. consigo carregar uma apresentação. Carrega então, vê se dá. Se não der, me manda que eu tento compartilhar aqui do meu aqui. Eu estou como apresentador, eu consigo virar apresentadora, mas não consigo passar para você. Não sei por quê. Deve ser alguma questão de permissão aqui do MConf que deve ter alterado. Eu vou tentar subir. Olha se vai dar. Você carregou? Tá aqui, carregando o item, carregando. Ah, tá. Então tá bom. Ver se vai dar. Aí foi. Que bom. Foi, né? Uhum. Então, beleza. Vou passar aqui. Então, está passando aí para vocês, tá, né? Tá sim, tá sim. Para quem tiver pequenininho, gente, é só clicar aqui num botãozinho que está no cantinho aqui do lado direito, embaixo, que abre um pouco mais, tá? Para a pessoa, cada um clica aí no seu. Então, assim, dos respondentes, né? Se nós passamos aquela avaliação, 26 pessoas responderam. Visualizações, nós tivemos, né, 183 até hoje, que eu olhei, então já temos 183 visualizações e 19 curtidas, sendo que o acesso síncrono, né, no momento das discussões, foram por volta de 29, 30 pessoas online, no momento. Das respostas, aí, aqui mais assim, as respostas, né, por cidade, que teve participações, foi Belo Horizonte, Lagoa Santa, Contagem, Sabará, Pardo, Sete Lagoas. Então, nós tivemos, assim, né, diversas cidades aí assistindo, né, assistindo o nosso evento. O total, assim, da nota, assim, geral, né, de avaliação quanto à satisfação foi muito boa. Dos 26, né, respondentes, 19 deu 10,
9 pessoas, até eu estou enxergando um pouco, 9 pessoas avaliou como 9 e uma pessoa avaliou como 8. Então, a nossa avaliação, assim, de uma forma geral, foi muito boa. Quanto ao conhecimento prévio, né, a respeito dos temas abordados no evento, então, assim, a maioria, né, 50%, mais de 50%, falou que já tinha um conhecimento aí razoável, né, em relação ao que foi discutido. Para uma porcentagem aqui pequena, né, era novidade, mas teve uma porcentagem, né, que não conhecia nada ainda do tema. E 46% falou que tinha um conhecimento profundo. Quanto à apresentação das informações também, a classificação foi boa, né? A maioria, mais de 80%, 89%, 88%, né, 0,5% considerou como ótimo, 11,5% falou que estava bom, e não teve ninguém que mencionou ruim ou regular. Quanto aos conteúdos apresentados durante o evento, a maioria falou que estava ótimo, e uma porcentagem, né, 11%, falou que estava bom. Então, assim, seguindo, né, os mesmos parâmetros. Quanto à linguagem utilizada durante o evento, 92% achou ótimo e por volta de 7%, 8% achou bom também, seguindo aí como bom e ótimo. Quanto ao meio digital, o YouTube também foi elogiado, ótimo e bom. E a carga horária, se a carga horária foi adequada, né, ao volume de conteúdos, 84% falou que foi ótimo, 15% falou que foi bom. Claro que o pessoal ficou querendo mais, né? Um tema muito interessante, que o pessoal gostou, estava discutindo, né? São pessoas assim que entendem, né? Que realmente assim bem as meninas, né? As bolsistas assim trabalhar de forma bem assertiva, bem bacana as questões. A Silvani, né? Uma pessoa especialista que já trabalha na área há muito tempo. Denise trouxe questões assim muito bacanas. E as outras pessoas também compartilhando ali também no chat. Então, assim, as discussões foram muito bacanas, mas ainda assim o pessoal considerou que o tempo foi adequado. Acho que entendendo também que as discussões poderiam continuar no outro momento. Então, é isso, gente. De uma forma geral, os conteúdos trabalhados, né? A avaliação do pessoal foi essa, foi muito positiva, muito boa, e a gente fica muito satisfeita, assim, e agradece, né, a todos pelo empenho, pela dedicação, né, que faz todos, né, é isso que faz com que que tem feito, né, que nossos eventos têm sido bem avaliados, tem sido um sucesso, como foi também do financeiro lá, do Saberes transversais. Saberes transversais, isso, foi também muito elogiado, o pessoal também ficou querendo mais, né? Então, assim, eu acho que a gente está trabalhando de uma forma bastante assertiva, e tem sido muito bacana. Então, está todo mundo de parabéns. Então, seria isso. Como Márcia, obrigada. Deixa eu acho que só parar de compartilhar, ou então deixa eu passar para o apresentador, que aí você acho que fecha o seu. Então, gente, alguém mais gostaria assim, de falar a sua impressão a respeito do evento? Pode ficar à vontade, se quiser abrir câmera, microfone, né, fazer a sua avaliação. A Márcia já colocou aí, né, os nossos agradecimentos pelo empenho de todos, foi muito importante, né, a participação de cada um, e acho que o evento foi realmente um sucesso e ficou um gostinho, né, mas acho que é legal ficar um gostinho, né, de quero mais, assim, até para propiciar outras apresentações depois, outros eventos e tal, e a coisa continuar rendendo. Denise, quer falar alguma coisa, Denise? Cristina, eu quero só dizer uma falha que a gente cometeu aqui, que foi colocar o link do YouTube num grupo de professores, aí 23 professores participaram, mas elas participaram pelo link, e aí não contabiliza no YouTube, porque elas não fizeram login no YouTube. Mas o erro foi meu, porque eu divulguei o link. Não, eu não entendi, elas não entraram no YouTube? Elas assistiram entraram só no link do celular. Ah, tá. E aí elas não chegaram a preencher formulário nem nada, porque elas não estavam no YouTube, né? Que pena, Denise. E elas não preencheram nem lista, nem nada, mas estavam participando, porque estavam, mesmo que depois teve vários comentários, só que só no grupo. Aí depois que eu vi que o fato delas não terem acessado, né, ir para o link mesmo do YouTube, ficar acompanhando só no celular,
não fez o registro da participação delas. Pois então, na é. verdade, foi mais gente do que essa aí que estava no horário. Oh, que pena. O problema é que, assim, como elas não entraram direto no YouTube, não teve nem como fazer o registro e elas Exatamente. postarem perguntas e tudo. Mas é importante você dizer, eu nem sabia que dava para assistir assim, né? Aí a gente fica atento para uma próxima, para deixar claro para a pessoa entrar no YouTube mesmo. Exatamente. Né? Eu peguei o link e só copiei, e copiei já para o celular. Isso aconteceu assim, com o pessoal da minha casa também, a minha sogra, que era mais de idade, que queria assistir, fez dessa maneira, só clica no celular e não tem conta do YouTube, uns não tem nem e-mail, sabe? Mas dá para ver. Eles conseguem assistir, mas não contabiliza. Oh, que pena. Mas a gente vai ficar só para te dizer então. que o número foi maior do que esse. Oh, que pena. E eu também não sabia. Não, eu não sabia que funcionaria assim. Eu achei que se você colocasse o link, que a pessoa seria conduzida para lá, né? Mas ela é conduzida quando ela tem inscrição no canal. Se ela não tem inscrição no canal, ela vê, mas não registra. Para contabilizar, ela tem que ter inscrição no canal do YouTube. Ela tem que ter conta, né? Tem que ter e-mail. Assim. Tem que fazer um login, Cris. Entendi, Bruno. Mas mesmo que ela não faça login, ela assiste normal, entendeu? Nossa, vamos ficar atentos, então, assim, eu acho que isso é uma coisa para colocar na orientação da próxima vez. Eu não me atentei, assim, eu imaginei que se a pessoa acessasse o YouTube, ela já estava sendo considerada, mas eu realmente não sabia. Ela só aparece lá no chat para poder digitar, ela só aparece para poder fazer comentários, para acessar a lista, se ela tiver logada no YouTube, se ela tiver conta no YouTube. Se não tiver, ela só assiste pelo link, mas o canal não registra a pessoa. E você não chegou a enviar o link do formulário para elas, né? Porque se tivesse enviado o formulário, elas teriam preenchido. Na verdade, eu cheguei a enviar, mas o povo é preguiçoso. Eles saem no correria lá, e eles vão lá e pegam o link que está mais fácil e entram no link. Porque a verdade é essa. Porque o formulário em si, ele não exige conta no Gmail, né? A gente teve o cuidado de preparar para que ele não exigisse. Não, mas é muito mais para quem nem se inscreveu, que pega ali o link, tá ali, vai assistir, mas faz dessa maneira. E eu só percebi depois, com 3 falas diferentes, que aí depois eu vi, falei, gente, você estava tudo acompanhando pelo mesmo grupo, pelo mesmo link, e aí não faz o registro. Oh, que pena. Mas agora é bom você dizer, né? Vamos ficar atentos, assim. E da próxima vez a gente deixa uma observação para a pessoa estimular ela logar mesmo, né? E até se inscrever no canal, porque quando você pede para inscrever, esse tipo de problema não acontece. Mas a gente não acontece. Eu, pelo menos, não atinei, falta de conhecimento mesmo, eu peço desculpa, assim. Eu não sabia. Não, mas eu estou trazendo aí, é só porque eu também fiquei surpresa. Depois de ver o pessoal, falei, mas a gente tava número X, aí que elas me contaram. Ah, que coisa. Mas aí a gente guarda esse conhecimento aí para o próximo, né? Porque esses números são importantes, gente, porque para a ProEx o que vale é o que está registrado, sabe? Assim, em termos de formulário, com dados. Então, por isso que a gente insiste tanto da pessoa preencher o formulário e tudo, porque depois, quando eu vou preencher o CIEX do Procinhos, são esses números que eu posso comprovar que eu posso usar, né? E aí, quanto mais, melhor. Exatamente. Assim. Não, mas ok. Então, Denise, obrigada. Gente, mas alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa etapa do Ficção Realidade? Se quiser colocar no chat também, quem não né? As meninas que participaram, né, como convidadas, das bolsistas, Natália e Maria Augusta, os meninos também, os bolsistas que ficaram para colocar as perguntas, tiveram a participação intensa lá no chat, agradeço muito. Se alguém quiser fazer algum comentário, é o momento. Se não quiserem também, tudo bem. Está entrando aqui, Magali. Podemos passar para frente, então, pessoal? Ok. Márcia, o slide ainda está aqui, como apresentação. Como é que será que tira? Pois é, eu nunca nem tinha colocado desse jeito para você tirar. Até já procurei aqui. Deixa aí, tem problema. Não. Eu já estou quase saindo também, aí acho que é automaticamente. Aula, né? Daqui uns 5 minutinhos eu estou saindo. Beleza. Então tá, vou passar para frente então, gente, por questão do tempo mesmo. A gente então falamos aqui um pouquinho do Ficção Realidade, né?
A Bruna fez para a gente os feedbacks. Eu vou passar pelo Cidadania rapidamente, só para a gente... só para atualizar, né, como é que está. O Cidadania, a gente está naquela fase de divulgação, né? A Desirê, antes das férias dela, que ela está de férias agora, mas ela fez um esforço muito grande e colocou, assim, e fez todas as publicações no Instagram do CAED, né? E aí, o Facebook do CAED, ele não está funcionando, então eu estou postando, eu pedi a ela, né, a permissão, e estou postando no Facebook do grupo, do programa Proxims, porque eu não tenho, o Proxims em si não tem conta no Facebook, assim, perfil, né? Ele tem um grupo. E aí, a questão é que fica restrito para quem está no grupo, mas eu tento compartilhar e tudo. Vai afetar um pouco o alcance, mas eu acredito que o do Instagram tenha sido um pouco maior. E aí, o que está para fazer em relação à cidadania para a gente fechar a cidadania, tá? Eu pedi aos bolsistas que eles acompanhem durante essas 2 semanas. Eu vou começar a postar amanhã, que dia? Amanhã é sexta? Amanhã, os posts do Cultura Popular. Estou terminando hoje a campanha de educação inclusiva, tá? No Facebook, do Instagram, tudo já foi postado. E aí, o que é para ser feito, né? É para fazer o acompanhamento, cada bolsista acompanhar aqueles posts que ajudou a criar e recolher os números. Quantas curtidas, quantos compartilhamentos, fazer uma recolha ali de comentários que tenha, né, que tenha lá né, acompanhando ali cada post, aí fazer para cada post, tá? Mas aí cada um faz daquele em que trabalhou, tá bom? E aí eu coloquei lá no AVA, não lembro a data, mas tem um dia específico para você subir isso para mim, para lá, tá? Aí os grupos vão se reunir para fazer uma recolha de tudo, um compilado, e postar um relatório só, tá, gente? Eu posso, se vocês quiserem, abrir um arquivo do Drive lá para todo mundo colocar lá junto, talvez seja mais fácil, depois vocês me dizem. E aí o fechamento do Cidadania vai ser esse relatório de vocês, que a gente provavelmente deve abordar na reunião de janeiro, tá? E aí o Cidadania, então, vai ser encerrado com isso, com o restante das postagens do Cultura Popular na semana que vem, na próxima, eu acho que semana que vem já dá para terminar. E aí o relatório de vocês, tá bom? E aí a gente fecha o Cidadania. Alguém tem alguma pergunta a respeito dele, quer fazer algum comentário? Pode aproveitar agora, tá? O chat aí para poder perguntar. Ou pela câmera e com o áudio ligado. Tranquilo? Eu estou considerando que sim, que eu não estou vendo nenhuma manifestação. Bom. Cristina. Oi, sim, pode falar, Amy. O relatório do Cidadania até o dia 10 desse mês, né? Uhum. A princípio, sim. Talvez eu empurre um pouquinho. Deixa eu olhar meu calendário aqui. Eu vou contar agora, depois que a gente acabar a reunião, quantos posts faltam do Cultura Popular. Talvez passe um pouquinho para a semana que vem. Aí, se for o caso, eu vou colocar para vocês no AVA, tá? Tudo bem. Vou empurrar um pouquinho para frente, porque na semana passada eu tive um problema de saúde e fiquei afastada alguns dias, acho que 3. Mas então assim, eu fiz as postagens, mas atrasou um pouco. E aí eu vou contar quantas faltam e aí vou empurrar para frente se não der para fazer até o final da semana agora, tá bom? Mas tá aí, bom. Se vocês quiserem, eu não sei se vocês preferem, se vocês puderem manifestar aqui para mim no chat, vocês preferem que eu crie um arquivo de Drive para cada grupo? Porque aí vocês podem colocar os dados todos juntos lá. E aí, na hora de fazer a apresentação, que depois alguém do grupo só recolhe assim, os dados lá e organiza. O que vocês acham? Assim, é mais fácil? Do que cada um, tá, do que cada um fazer um PowerPoint, né? Eu acho que, como vai ter que reunir, aí daqui a pouquinho eu crio lá na aba, um arquivo de Drive mesmo, né, simples, para vocês poderem ir subindo por post, né, aí coloca o nome do post, a data e tal, o que aconteceu, né, quantas curtidas, se não teve curtida nenhuma, se tem comentário, se não tem, só para a gente ter a ideia desses números, tá bom? Tranquilo, Emily? Acho que é isso, né? Mas alguém tem dúvidas? Obrigada. Nada. E aí, gente, se vocês tiverem qualquer problema com prazo, com essas coisas, conversem com a gente. Como a Bruna falou,
A gente sabe que está apertado, né, com escola e tudo, mas a gente está sempre aí disponível para poder renegociar os prazos, tá? Cristina, Oi, pode falar, Natália. boa tarde. Eu queria perguntar se Hum, é para acompanhar isso que você falou aí em hum. todas as redes sociais, porque assim, eu nunca entrei em nenhuma rede social, nem do CAED, nem do Proximice, então eu não faço ideia qual que seja. Eu coloquei os links lá no Ava, Natália. Tá lá o link do Instagram, do CAED, e tá também o link do grupo do Facebook. Então, vocês têm que entrar nos dois, que são os dois onde está postado, né? Agora, os compartilhamentos, vocês podem olhar só quantos que foram, não precisa seguir o caminho todo, não. É só porque são esses dois locais, né, que tem, assim, o Instagram, igual eu expliquei, foi a Desirê que postou, né? Então, ela já fez todas as postagens, tá? Aí tá, então, no mês de novembro para trás. Aí vocês têm que voltar lá no Instagram, que vocês vão achar lá, os posts estão todos lá. Aí você consegue ver, clicando nele, quantas curtidas que teve, se alguém comentou e tal, dá para ver, tá? E o do Facebook tem que ser dentro do grupo do Aproximes, que é onde está postado, assim. Aí, eu coloquei o link lá no Ava também, tá? Dos dois, tá Mas lá. você pôs o link aonde? Porque na hora que você fala no AVO, o AVO é bem... Na aba do Cidadania. Tem que entrar lá e dar uma olhadinha. Tudo tá por aba, né? Aí vai lá na aba da cidadania, chega lá embaixo, que eu escrevi de todo tamanho lá, assim, ó. Redes sociais, quer ver? Deixa eu abrir aqui no meu aqui. Redes sociais onde estão sendo postadas as campanhas. Que aí é só você clicar lá que te redireciona, né? Agora, o Facebook, gente, felizmente, quem não tem conta tem que dar um jeito de entrar. Assim, talvez tenha que criar. Eu não sei se dá para entrar só para visualizar. Dá para entrar sem conta. Dá para entrar sem conta? Aí os Dá. links estão lá, Natália, tá no finalzinho da aba, tá? Eu até coloquei lá em caixa alto e tudo, mas aí depois, se você não localizar, você manda mensagem. Mas se você tiver colocado num grupo específico, talvez não vai ter jeito. Não tá, não. Não, dentro do Facebook tá no grupo da Proximice. Agora, o grupo da Proximice, ele é público, então dá para entrar, tá? Entendi. Dá para entrar. É só clicar no link lá. Se não tiver inscrito, você pede para inscrever, eu te aceito, você consegue ver. Mas eu coloquei ele como visível. Quem consegue entrar, clicar lá, consegue ver o que tem lá dentro, mesmo se não estiver participando, sabe? Mas aí eu coloquei, eu tô abrindo aqui o Aproxime-se aqui só para te falar exatamente onde que tá. Quer ver? Tá na aba de cidadania. Lá no finalzinho da aba, eu escrevi assim: redes sociais de divulgação das campanhas. É o último item lá da aba do Cidadania dentro do aba do Aproxime-se, tá? Aí, clicando lá, já vai direto para os dois locais. É mesmo entrar e procurar os posts lá, e cada um compõe o seu, igual eu falei. Joia, né? obrigada. Tá bom? Aí, se tiver qualquer dúvida, gente, pode mandar mensagem lá por dentro, ou pode mandar mensagem também aqui no Zap mesmo, tá? Que aí a gente ajuda a direcionar vocês lá, tá bom? Mais alguma coisa, gente, sobre... Aqui, a Bruna colocou aqui, olha, o Instagram do CAED, que é... Eu só achei de cultura popular, que eu tô abrindo aqui. Tem férias, cultura popular... No Instagram? Sete Lagoas, ficção realidade. Deixa eu ver aqui, qual que foi a data. Tem um monte de cultura popular. Tem. É a mesma coisa. Quer ver? Deixa eu ver aqui. O outro tá um pouquinho mais o atendimento antes especializado do cultura popular. Achei. Ele tá antes, não tá, Emily? Tá antes. Tá assim, ele foi postado primeiro, aí depois foi de cultura popular. É porque ela fez as postagens todas assim mais juntas, porque ela entrou de férias, né? E aí não tá muito espaçado, não. Mas se você for voltando no início do mês, aí você consegue. Eu não tô conseguindo, no Instagram não tá abrindo aqui. Não, eu tô conseguindo ver aqui, achei. Aí é cada um olhar o seu mesmo, Natália. Você olha os posts que você participou, né? Que vocês dividiram também, não foi? Assim, a gente dividiu, mas no final das contas todo mundo fez tudo. Porque então... teve gente que não conseguiu fazer, virou uma confusão. E aí acabou que no final todo mundo fez tudo. Todo mundo fez tudo. Então, eu sugiro que vocês repartam entre vocês. Então, vê a quantidade, ou vê os temas, né? E aí compartilha entre vocês para cada um acompanhar uma parte, assim, para não ficar uma pessoa sobrecarregada, né? Lá no Cultura Popular,
A Emily trabalhou com um, não foi, Emily? Aí os outros, elas trabalharam em conjunto, então... Foi, a gente conseguiu dividir bem. Eu fiquei com um e elas duas com outro, como divulgar, né? E as cidades a gente dividiu 2 para cada uma Para também. cada uma. Aí ficou mais fácil, que aí cada um pode ir atrás daquele que trabalhou. Mas aí, ô, Natália, tenta repartir entre vocês, para não ficar muito pesado, para não ficar um só, né? Fazer o relatório todo, que acho que não fica mais justo, assim. Mas aí, se vocês tiverem alguma dificuldade depois para localizar e tudo, vocês podem acionar a gente. Tá, joia. Qual que é o período que vai ser avaliado? Então, eu coloquei a princípio até dia 10, né, para entregar o relatório, mas o que eu falei com a Emily até Não para entregar o relatório, eu estou falando do período para ser avaliado. Por exemplo, você quer que avalie do primeiro dia da postagem até o dia 1º de dezembro. Pode E depois, ser. entendeu? Para definir um período. Porque É uma coisa é entregar o relatório, outra coisa é o período que a gente avalia. Não, eu entendi, Natália, que depende do dia que o post foi feito, né? Então, assim, a minha ideia é que você avalie até o dia que você fizer o relatório, aí você põe a data, entendeu? Se você vai fazer ele no dia 9, você me diz até o dia 9 o que aconteceu, assim. Porque não vai ter um período igual para cada post, porque alguns foram postados há 2 semanas, outros alguns foram postados ontem, né? Aí você tem que colocar no seu relatório direitinho qual foi o período que você acompanhou, tá? Não vou fechar uma data, não, porque eu ainda estou postando algumas coisas. Aí vai ter post que vai ter 2 dias de postagem só, assim, né? Aí é importante vocês colocarem a data. Acho que, inclusive, nesse arquivo, a gente pode colocar alguns itens, assim, que acho que fica mais fácil, né? Qual foi o período que você acompanhou? Aí coloca lá, a gente coloca as curtidas e tudo. Eu vou tentar estruturar um arquivo, e aí eu coloco para vocês lá, e aí vocês complementam, porque acho que esse período é importante, só que ele não vai ser igual, né? Tem coisas que já tem bastante tempo que estão lá, tem outras que vão ter uma semana e tudo, aí vai depender, assim. A Bruna colocou para vocês aqui também, olha, onde que está né, como é que vocês acham no Facebook, tá? O grupo e tudo. Mas é isso, assim, aí se vocês tiverem dúvida, eu vou tentar estruturar lá, que acho que fica mais fácil, assim, para não ficar muito diferente um relatório do outro, a gente coloca alguns itens, assim, obrigatórios, né, inclusive esse período de acompanhamento, que acho que aí fica mais fácil para vocês poderem preencher lá. Pode ser? Ok, então, Emily e Natália, os meninos estão ok também, Gabriel, Alice está quietinha, Alessandro, se tiver dúvida, vocês falam. Ok, Cris. Beleza, gente, obrigada. Eu que agradeço. Aí eu vou passar para frente aqui, então. O Virtualidades são as oficinas, né, gente? Que a gente está fazendo aí a oferta, né? Eu, a Bruna e o Ramiro, a gente está no suporte aí de vocês. Nós também temos acompanhado ali diariamente o desenvolvimento da oficina, né? É um projeto que, assim, esse acompanhamento, esse próprio desenvolvimento da oficina, ele é mais complexo, porque é uma primeira oferta nesse formato, né? O ano passado a gente fez de uma outra maneira, e aí está sendo necessário fazer alguns ajustes. Então, eu tenho ouvido muito vocês, assim. Os meninos também estão dando retorno, a Bruna mais o Ramiro, às vezes eles me perguntam alguma coisa. Eu conversei essa semana com a Natália, né? A Natália colocou também algumas coisas, algumas dificuldades. Dei alguns retornos também para Alice, não sei, alguém por chat, assim. E aí vocês podem ir falando, gente, porque eu mexi no texto algumas vezes para poder deixar algumas coisas que não estavam claras, muito claras. Eu tenho recebido muita mensagem para o pedagógico, direto do aluno para o pedagógico, e aí a gente faz a resposta para eles e o atendimento. Eu não sei, eu quero até ouvir os bolsistas, que são os nossos mediadores. Eu percebi assim, que o pessoal está demonstrando um pouco de dificuldade para lidar com o mudo. Isso é até esperado, né? E da oferta do ano passado para essa, a gente fez vários ajustes, assim, tutoriais de acesso, tutorial de navegação, várias coisinhas para poder ajudar a facilitar, né, para os cursistas, assim, a navegação e tudo. Aí eu queria ouvir vocês, assim, principalmente os bolsistas, se alguém quiser falar, como que está anotando, assim, se está achando que os cursistas estão com muita dificuldade, ou se está tranquilo até agora.
Alguém gostaria de se manifestar? Ou a Bruna, o Ramiro também? Eu, Alice. Fala, Alice, por favor. O que eu notei uma dificuldade deles, mesmo que eu acho que já tinham avisado antes, na minha apresentação eu avisei também, é entender que algumas etapas, na verdade que só a primeira etapa, né, da apresentação só poderia passar para a próxima fase se ela fosse avaliada. E aí constantemente eu recebo mensagem, que eu deixei lá qual é o horário que eu costumo entrar, e aí constantemente eu recebo mensagem à noite, assim, deles falando, olha, eu não estou conseguindo passar. E aí eu tenho que ir lá explicar, olha, estava escrito na apresentação que você só pode passar para a próxima fase quando eu avaliar, e pode ficar tranquilo, eu vou avaliar 1 hora. Mas eu acho que essa foi a única dificuldade. Você vê, né? Já é quinta, eu só recebi 2 trabalhos finais. Não sei quando eles estão pretendendo mandar os outros, mas eu recebi 2. E os 2 que eu recebi estavam muito bons, assim. Todos 2 foram total, então acho que pelo menos essa prática mesmo eles conseguiram compreender, assim, o que tinham que fazer. Mais alguém, gente, quer comentar? E como é que está sendo Eu, Cristina. Fala, Emily. A minha turma é bem complicada, porque eu estava olhando hoje mesmo, metade dela nem entrou ainda. Está lá como nunca visualizado. Eu mandei mensagem para eles há 2 dias atrás no individual, como acho que foi você que tinha pedido, para lembrar da oficina, do dia que ia terminar e tudo mais, falando que essa seria a última semana, que ia concluir dia 6. Só que ainda assim, muitos não deram retornos, tem uns 7 alunos, na verdade, que já fizeram a apresentação, já avaliei e tá fazendo. Um só teve dúvida quanto ao desafio final, que foi a questão de quantas slides, né? Quantos Você viu slides que eu do até coloquei lá, PowerPoint. Emily? Assim. Hoje mesmo eu já mandei mensagem para ele falando que foi atualizado lá as informações, para ele olhar lá direitinho, que vai estar falando a quantidade certinha. Agora é só, não recebi nenhum desafio final até hoje, nenhum trabalho, né, final. Então, vou esperar mais um pouquinho. Amanhã eu vou tornar a mandar mensagem no individual para todo mundo de novo, para relembrar do dia de finalização da oficina e ver se pelo menos no final de semana agiliza um pouco. Mas até agora está bem parada a questão da minha turma, né? Os outros mediadores também estão sentindo assim, gente? Alessandro, Gabriel, Maria Augusta. Eu percebi isso, assim, sabe? Que... Agora, uma coisa que isso é meio que padrão, assim, né, AD, infelizmente, o cursista deixar para o final, sabe? Isso acontece bastante, assim, pessoal. A gente vai mandando aviso, mandando aviso, e o pessoal sempre deixa para o finalzinho, assim. Vou ouvir a Natália aqui. Natália, pode ficar à vontade. Oi, Cristina. Parece que eu estou na mesma situação aí do pessoal. Assim, da minha turma, acho que só 10, foi só 10 mesmo, só tem 10 comentários até hoje, dos 25. Mandei no privado para cada uma mensagem, só um que respondeu, então era 9, virou 10. E eles não retornam assim. Recebi um só do desafio final até hoje, que foi uma aluna que chama Márcia, mas deu um maior problema, que eu entrei em contato com você para falar. E resolveu, Natália? Assim, ela conseguiu encaminhar depois? Pois é, aconteceu que ela me mandou no meu e-mail pessoal, e eu achei isso um pouco além do que desejado, sabe? Aí eu coloquei de todo tamanho lá no fórum e também mandei no privado para ela, que não é permitido mandar nada no meu e-mail pessoal. Porque... Não, você está certíssima. Inclusive, gente, não recebam, porque não tem como comprovar no curso que a pessoa fez, tá? Assim, não pode avaliar algo que não está dentro do Moodle. Então, ela tem que subir lá, ela dá o jeito dela, assim. Eu aumentei o tamanho do arquivo, né? Coloquei lá dentro uma maneira de fazer zip, né? Porque ela chegou a mandar no zip para você, não foi, Natália? Sim, ela mandou pasta zipada como PNG. Aí você conseguiu abrir, ela mandou por dentro do Moodle, não foi? Foi. Tá, mas se mandarem, gente, por favor, se mandarem qualquer coisa fora do curso, não aceitem, tá? Porque quando a gente vai olhar a documentação do curso, o arquivo tem que estar lá dentro, tá? Então não aceitem mesmo, você está muito correta, assim, não aceitem nada no e-mail de vocês,
tá? Não é para ser feito assim, é para eles fazerem as coisas dentro do Moodle, né? Pode mandar mensagem de dentro do Moodle, vai chegar no seu e-mail o aviso, mas aí ela pegar o seu e-mail lá e mandar pessoalmente, não aceita não, tá? Ela fez isso, ela pegou meu e-mail pessoal e mandou. Pessoal é bem atrevido, tá, gente? Escraviza se vocês deixarem, assim, mas aí fiquem bem firmes nisso, não aceitem não, é realmente para fazer dentro do ambiente, porque depois se der qualquer problema, Natália, ela vai dizer assim, mas eu mandei para a Natália, sabe? Sim. Aí é complicado, sabe? Bom, em relação às regras, né, para poder enviar o desafio final, eu acho que isso poderia ter sido um pouquinho mais claro, porque, assim, no Canva, dá para eles salvarem tanto em PDF, quanto em formato de vídeo MP4, quanto em PNG, etc. Uhum. Só que não sei o que está acontecendo, que eles salvam em PDF, pelo menos essa moça salvou em PDF, não conseguia anexar, talvez o tamanho estava grande. Que eu recebi no e-mail que eu vi, o arquivo dela era de 2 MB de PDF. Então, se fosse 1 MB, não ia caber, né? Você viu que eu alterei o texto lá e liberei para vir outras extensões? Inclusive o JPG. Bom. O JPG, ele é pequenininho o arquivo. Aí ela pode mandar. O que acontece, Natália? Às vezes essa pessoa puxou uma imagem da internet gigantesca, sabe? E aí quer colocar uma imagem enorme dentro do cartaz. Aí realmente fica muito grande, sabe? Então, se ela escolher, ao invés de mandar pelo PDF, ela mande pelo JPEG ou pelo PNG, não fica tão grande assim, porque eu testei, sabe? Eu testei vários lá. E funciona. Então, assim, se ela não conseguir, ela vai fazer um zip da pasta e pôr lá dentro, porque o zip, né, vai compactar e é ok. Então, assim, eles têm também que ter esse esforcinho para fazer esse envio lá por dentro. Mas eu digo que falta uma padronização, sabe? Talvez eu mexi no texto. Você viu que eu mexi, né? Sim, mas talvez para próximo ano, padronizar para deixar só no PDF e no máximo 5 MB, porque essa coisa de JPEG, JPG, PNG e por aí vai, é muito difícil de corrigir. O meu computador, por exemplo, às vezes ele simplesmente não abre arquivo de imagem e fica por isso mesmo. Tá, entendi. Então eu não consigo ver. Entendi. Aí, para estabelecer um padrão, sabe? Ou vai ser só PNG ou só PDF, para não ficar essa confusão toda, porque senão cada hora um manda de uma forma. O PDF, por exemplo, eu consigo fazer comentário. JPEG, PNG eu não consigo. Né? Então é complicado. Mas foi justamente isso que a gente conversou, estava só no PDF. Aí você me disse assim, ela está mandando arquivo e não está abrindo. Eu falei, bom, então vou colocar outras extensões. Agora, normalmente, o Moodle se dá bem com o PDF, sabe? Não é que ela estava mandando e não estava abrindo, ela não conseguia anexar porque ela já tinha enviado o zip. Ela queria que eu tirasse para ela mandar de novo, só que eu não sabia fazer isso. Ela já tinha mandado como zip. E aí ela queria mandar de novo. Entendi. Eu falei, olha, já tinha arrumado, né? Você já tinha arrumado lá para colocar 2 MB e tudo. Só que ela não conseguia anexar outro arquivo porque ela já tinha mandado um. Tá. Aí no caso a gente teria que apagar, mas no caso dela deu para corrigir, não deu? Então acho que a gente pode deixar. Eu não cheguei a olhar o dela, não, mas assim, eu vou deixar bem explícito lá para mandar em PDF, porque não ficar nessa confusão. Se meu computador simplesmente não abrir JPEG, PNG, vai ficar. Entendeu? Não tem o que fazer. Não, mas aí se tiver alguma dificuldade, você me fala, porque eu fiz até ampliação pensando nessas questões, porque estava no PDF, né? Mas aí se você vê, faz um teste, se você vê que seu computador não vai abrir, me avisa para a gente poder fazer uma operação lá, tá? E aí a gente manda uma mensagem para os cursistas, explica e tudo. A princípio, assim, não precisa de nenhuma extensão para poder abrir esses arquivos, não. Mas aí, se tiver algum problema, você fala que a gente vê. De repente, os meninos do suporte te ajudam, ou a gente fala com os cursistas para não mandar de outro formato, né? A gente tem que tentar facilitar para eles. Então, assim, a questão de pôr o zip foi até para facilitar, porque a gente colocar tudo para mandar em 5 MB vai carregar muito Moodle, né? E aí, se eu mando em 5 MB para você baixar, você também vai baixar um monte de arquivo de 5 MB. Assim, aí tem que ver também se o computador do mediador vai aguentar, né? Fazer esse tanto de download e tudo. Aí a gente tenta fazer tudo com arquivo bem pequenininho, mais fácil, para não criar
esse tipo de dificuldade para vocês. Mas aí, se você não estiver conseguindo abrir, Natália, fala com a gente, tá? Para a gente ver o que a gente pode fazer. Joia. Né? Uma sugestão, mas não em relação a isso, não, em relação às pessoas que não entraram. Se dá, agora não dá mais, né? Mas no início dava para desligar as pessoas, sei lá, passou 4 dias, as pessoas não entraram, desliga e dá a vaga para o próximo, porque tinha muita gente querendo e não vai, sabe? Igual muitas vezes a gente para colocar pessoas só dos polos, né? Quem é de outras cidades, mas tem gente que é daqui mesmo, da UFMG mesmo, que gostaria de fazer e perde oportunidade, sendo uma pessoa tá lá, ganhou a vaga e nunca entrou, né? É uma vaga perdida. Então, talvez abrir na próxima vez para todo mundo, sendo ou não dos polos, e fazer essa exclusão da pessoa se ela ficar com aquele nunca acessou, porque o meu lá eu tenho 15 que nunca acessaram. Essa possibilidade de excluir a gente já adota nos autos instrucionais, né? No caso das oficinas, todo mundo que se inscreveu entrou, então não tinha excedente, então não tinha nem quem colocar, né? Mas eu acho válido sim. Agora, a inscrição foi aberta para todo mundo, então não entrou só a gente do polo, tem gente, todo mundo que se inscreveu entrou, para falar a verdade. E aí a gente fez até um ajuste, porque a turma de Canva ficou enorme, e aí a gente passou vocês, né, de um local para o outro, para poder fazer esse atendimento. Mas todo mundo que veio foi atendido, pelo menos nessa oficina, né? Nos cursos instrucionais, a gente já adota essa estratégia que você está sugerindo. A gente dá um prazo, e aí depois que a pessoa, se ela não entrar no prazo, a gente exclui e coloca o próximo, né? Mas para uma oferta grande das oficinas, se ela for acontecer porque precisa de mediação, eu acho super válido, Natália, super válido, assim, dar chance para outro, né? Porque essas da Procimples, ela tem esse caráter, assim, mais próximo do polo e tudo, aí a gente tenta também fazer com que as pessoas das cidades, né, participem, mas essa dificuldade ela é esperada, tá, gente? Essa dificuldade com a internet, essa questão da pessoa se inscrever e não fazer, porque é curso gratuito, infelizmente, isso acontece muito, a gente às vezes se inscreve em algo, se inscreve para um evento e não vai, e não participa, e não dá satisfação, infelizmente, esse trato com a coisa pública no Brasil, ele é meio geral, assim, né? Não é o ideal, mas ele acontece, tá? Quer falar mais alguma coisa, Natália? Não, é só, Cristina, obrigada. Mais alguém, gente, quer comentar? Eu queria, só para a gente fechar o Virtualidades, fazer uma proposta, assim. A gente está com essa oferta para fechar na segunda-feira, né, dia 6, e eu queria saber, assim, se vocês não se opuserem, se não for algo muito complexo, né, eu falo até para os bolsistas e tudo, eu queria propor, como a gente propôs na última oferta, que a gente estenda mais alguns dias. A minha ideia é que a gente fechasse na sexta, às 5 horas. Eu queria saber dos bolsistas que estão mediando, se alguém tem alguma impossibilidade que não pode acompanhar a oferta por mais, vai dar 1, 2, 3, 4 dias, assim. Aí, se vocês não tiverem, porque isso é importante para o projeto, né? Esses números, a gente sabe que tem muita gente que não entrou, né? Esse pessoal vai entrar no fim de semana, gente, vai ser uma loucura, tá? Porque eles estão deixando para o final, isso acontece muito. Nossos cursos instrucionais também é assim, o pessoal deixa para fazer lá nos 45 do segundo tempo e briga quando o curso fecha, tá? Porque ele fecha automático. Mas para poder salvar um pouco mais, hoje eu vou mandar outra mensagem geral, vocês também estão mandando, a gente tem mandado também pelo pedagógico, né, dizendo para a pessoa que ela se inscreveu, que o curso está fechando. E aí a ideia é que a gente prorrogue até a sexta, hoje é dia, né, na semana que vem, fecharia na segunda, às 5, a gente fechar na sexta, às 5, para ver se a gente consegue um número maior de concluintes, porque isso é importante para o projeto. Como eu expliquei né, em relação à ficção-realidade, a única coisa que vai para o CIEX é o número de formatos, né? E aí fica por terra todo o nosso esforço e tudo, infelizmente, porque a PROEX só trabalha com número, né? E aí, acho que seria importante, então, a gente tentar salvar mais alguns participantes aí nesses 4 dias, tá? Aí eu estou vendo aqui, deixa eu fazer o meu repasse aqui. Cristina, eu concordo. Eu só trocaria, tirando esses 5 horas da tarde, deixaria 11h59 ou 11h55, porque tem muita gente, pelo menos no meu, tem muita gente que é mais velha, a maioria é mais velha.
Então, provavelmente vai estar trabalhando 5 horas da tarde, vocês não vão conseguir enviar nada. Tá, se vocês não se importarem, assim, porque eu estou pensando no horário expediente, assim. Se vocês não se importarem, eu fecho às 23h55, que é o normal, assim, de fechar. Porque aí eles têm tempo de enviar, porque a pessoa que está trabalhando, eles não vão enviar 5 horas da tarde. Tá, se para todo mundo tiver ok, eu vi que vocês deram ok, tá faltando só Alessandro. Mas se tiver ok, assim, para todos, eu posso fechar na sexta às 11h55, que é o horário que a gente costuma fechar Moodle, assim. Aí a Bruna está concordando também. Bruna e Ramiro, vocês acham ok? Assim, eu até cheguei a comentar com o Ramiro ontem, Bruna, não tive tempo para comentar com você, porque eu achava que não, assim, para a gente não altera tanto, né? E seria importante para a gente tentar, assim, salvar um pouquinho dos números do projeto, sabe? Eu estou sempre em volta dessa coisa por causa do CIEX. Aí, se todos concordarem, eu vi que só faltou o Alessandro aqui se manifestar. E para todo mundo parece que está ok, assim. Deixa eu ver se o Alessandro está aqui. Acho que ele não deve estar acompanhando. Ele não tá... Aí pode ser, então, depois a gente comunica isso, né? O Alessandro não respondeu, mas a gente pode comunicar a ele. Ok para todo mundo, então, a gente fechar na sexta, dia 10, às 23h55, que aí a gente dá um pouquinho mais de prazo para o pessoal, e depois disso, realmente, quem não entrar, não entrou mesmo, né? A gente vai ter, com certeza, um número de gente, assim, de evasão, isso é normal, tá? Nos cursos, mas quanto menos evasão, melhor. Beleza, então. Eu estou vendo todo mundo concordando aqui, menos o Alessandro, mas depois a gente pode entrar em contato com ele não deve estar acompanhando, e aí a gente fala com ele. Sim. Tá, antes de finalizar, tirar uma dúvida. Na do PowerPoint, você colocou lá 4 slides, né? Mas se alguém mandar a mais, aí no caso eu tenho que pedir para modificar isso ou eu posso aceitar com mais slides? Pode aceitar com mais. Se mandarem com menos, gente, é só penalizar na nota, tá? Não precisem recusar, não. A gente pode ser bem flexível nessas avaliações, tá, gente? Eu não sei o que eu pus lá na chave de correção, mas eu posso mexer nela, assim. E aí, a gente não precisa ser tão rigoroso, não, tá? É que eu vi que aqui, ele colocou lá um slide um projeto com 7 slides, só que ele ainda não enviou, tá como rascunho. Eu tenho até que ver se ele que ainda não enviou mesmo porque tá mexendo, né? Ou se é porque ele não soube enviar. Aí eu vou ver com ele, mas se ele mandar com 7, eu posso aceitar, né? Beleza. Não, a gente não precisa ser rigoroso, não. A gente não precisa zerar, tá, gente? Só zera se a pessoa não enviar. Se ela enviar, avalie o que ela enviar. Se ela mandou com 2 slides, tira a nota. Né? A gente tem 40 pontos, aí vocês penalizam lá, escreve para ela que você está penalizando. Eu vou ver como é que está a chave, eu posso colocar isso na chave. Eu não tenho certeza se a chave está prevendo número a menos. Deixa eu ver aqui. Mas se não tiver, eu ponho lá na chave para a gente dar notas menores para quem enviar arquivos que não estão com tudo, né, que a gente pediu. Acho que a chave não deve estar prevendo isso não, mas eu ponho lá, tá? E aí, assim, não vamos zerar, não. Só se a pessoa não enviar mesmo, né? Porque a ideia realmente, gente, não penalizar. Assim, claro que se a pessoa não fez tudo, então aí sim, né? Mas eu acho que é importante até a gente acompanhar, ver se a pessoa, se ela está enviando o arquivo mesmo, tá indo. O que acontece da pessoa deixar ele agarrado lá no rascunho. Aí, se ele não foi se ele está no rascunho, é porque não foi enviado. Ela tem que clicar lá e mandar enviar. Aí você manda uma mensagem, falou, olha, clica no arquivo e manda enviar, porque não foi enviado. Tá? E aí, gente, se alguém tiver, vocês verem lá que eles não estão fazendo as partes de correção automática também, pode mandar mensagem, falar, olha, você saltou um questionário aqui, não sei se vai ser possível saltar questionário, mas assim, se vocês verem que não tá faltando alguma coisa, pode avisar o cursista e tudo, tá? É muito importante vocês fazerem esse acompanhamento. O Alessandro aqui está concordando também. Obrigada, tá, Alessandro, pelo retorno. E aí a gente vai ficar, então, com essa nova data, eu altero lá no arquivo para vocês. Bruna, você quer falar? Fica à vontade. Oi, Natália, só um minutinho, Bruna. Pode falar, Natália. É só para tirar uma dúvida, acho que a Emily, não sei se foi a Emily, se foi a Alice quem perguntou, mas eu tinha uma dúvida também.
quando o cursista manda o desafio final, a gente tem 5 dias a partir do momento que ele enviou, ou 5 dias a partir do final do curso para corrigir? Lá está com 5 dias? Na Eu chave acho, do Canva na estava chave de 5 correção dias. que está, né? É. Eu acho que pode considerar a partir do envio, né? Agora, isso é bom, Natália, porque aí ele consegue ver a nota. Vocês viram que eu coloquei um quadro de nota lá? Esse quadro o aluno vai conseguir ver enquanto o curso estiver aberto. Então, se vocês deixarem a correção toda para o final, ele vai ficar meio sem saber se ele conseguiu a nota ou não, né? Então, o ideal é, à medida que eles forem enviando, a gente vai corrigindo até para não ficar, vocês não ficarem com 40 coisas para corrigir, sabe? Tudo junto, assim. Aí, à medida que for mandando, vocês já podem ir colocando a nota e tudo, tá? Aquele quadro lá de notas, quando o cursista clica, ele consegue ver tudo que ele fez, as notas que estão disponíveis. E aí, se tudo tiver corrigido, inclusive esse final antes do fechamento do curso, ele sabe se ele foi aprovado ou não, sabe? Aí, se não tiver corrigido, ele só vai saber quando a gente enviar certificado, ou lançar a lista e tudo, tá? Aí, se vocês quiserem já ir corrigindo melhor, que vocês ficam, né, desobriga vocês e ele também fica sabendo, tá? Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Assim, e aí eu vou passar para a Bruna falar. Não? Ô, Bruna, fica à vontade. Cris, é porque eu acho que você não chegou a ver no e-mail. Vou abrir a câmera então, já que você fechou. É porque a Karina está aqui representando a Alessandra. E a Alessandra mandou um e-mail para você no correio do pedagógico, mas a reunião já tinha começado. E aí eu não sei se você chegou a ver, mas ela justifica a ausência dela e ela coloca uns tópicos sobre todos os projetos. Aí, se você quiser que faça a leitura, é rapidinho. Você faz esse favor, Bruna? Ela até me mandou uma mensagem, só que aí eu comecei a olhar os e-mails pedagógicos e não deu tempo de chegar no dela. Não, mas chegou, já tinha começado a reunião. Eu procurei no extensão e não achei nada. Aí falei, bom, deve estar no pedagógico. Aí quando eu comecei a ler, não deu tempo de... Ela mandou para a Gisele, e a Gisele encaminhou para você, mas ela fala que ela fez 2 cirurgias, né? E ela tem um retorno no oftalmo. E gostaria também de repassar o parecer sobre os últimos eventos do Aproxime-se. Cidadania. Nossa equipe está realizando a divulgação em nossos meios de comunicação, pois, infelizmente, não podemos contar com o setor de comunicação da Prefeitura. Solicitamos que postassem nos canais oficiais e não o fizeram. O problema não é exclusivo do Polo, pois outras instituições passam pela mesma situação. Virtualidades, o feedback está positivo, ficção e realidade. A divulgação também passa por nossa responsabilidade. Durante o evento, percebemos que alguns acadêmicos e parceiros do Polo estavam assistindo, são pessoas que trabalham com a temática étnico-racial na escola. Outro fator que abordado após o evento foi a necessidade de adequar o horário, pois na maioria são profissionais da educação e às 17 horas ainda estão em sala de aula. Uma questão positiva foi a repercussão da temática e da mesa, as pessoas solicitaram mais discussões sobre o tema, devido à importância de se conhecer, aprender e desenvolver ações afirmativas. Um exemplo é o uso do documentário Amador Zélia nas atividades escolares aqui do município. Durante a pandemia, os eventos online tornaram-se frequentes em nossas vidas. Há pontos negativos e negativos. O Aproxime-se 2021 está excelente. São projetos que possibilitam o aprendizado em diversas áreas do conhecimento e que acreditamos que teriam adesão 100% na versão presencial. Infelizmente, as pessoas estão deixando de participar pelo excesso de atividades online e acabam perdendo importantes momentos de formação. A nossa esperança está nas mãos de Deus, no controle da pandemia, da conscientização da importância da vacinação, para que em 2022 as atividades sejam presenciais. Gostaríamos mais uma vez de agradecer a parceria e nos colocamos à disposição. Bacana, Bruna, as observações dela, né? Aquela questão do horário é aquela velha problema nosso, né? Que a gente discutiu, acho que para abertura, a gente teve essa questão, né? De como fazer para achar um horário em que a gente consiga acionar o NAI, consiga ter o suporte e ainda, né, atender ao pessoal com essa questão de trabalho. Aí a gente foi empurrando, né, o horário para o final do dia,
E aí, nos saberes transversais, a gente já teve uma percepção de que foi muito positiva a gente ter feito entre 17 e 18 horas, né? Que a gente pôde contar com a participação do NAI e o público estava prestigiando. Mas talvez pelo avançar já do retorno presencial, esse horário já ficou ruim, mas é isso, né? A gente vai fazendo os ajustes. Ano passado a gente fez muita coisa no sábado, né, Bruna? Você lembra, assim, e aí a gente teve muitos prós e muitos contra também, muita gente, sábado é dia de fazer feira, sábado é dia de... Então, assim, isso é complicado, né? E tem uma outra questão também que acho que ela falou bem aí, já está todo mundo muito cansado de evento online. Então, assim, eu acho que agora a gente teve 29, acho que foi o máximo que eu vi lá de participação. Para um evento de quinta-feira à tarde, eu achei excelente, assim, porque eu tenho visto evento com 10 pessoas, sabe, com 15, e assim, a vantagem... Nem a universidade não tem tido tanto alcance, e olha que são amplamente divulgadas, né? E ainda tem essa questão da divulgação que ela colocou, né, que assim, a gente teve, né, essa questão de coincidir às vezes com férias, com todo o esforço da Desirê, ela também está um pouco sobrecarregada, né? Eu lembro que na véspera eu não sabia se ela tinha conseguido enviar para o FMG, eu também enviei para a ProEx de novo, aí depois eu vi que ela já tinha enviado, porque eu vi o nome dela, e eu ri e falei, nossa, né? Mas assim, a gente sabe que essa coisa da divulgação ela é complicada, às vezes até para as prefeituras também mas aí a gente agradece, né, Bruno, o esforço delas, a gente sabe que não é fácil você pedir divulgação e conseguir, às vezes no setor de prefeitura, assim. Mas eu acho que, apesar de todos esses problemas, assim, a Márcia falou bem, né? O evento teve um retorno que foi super satisfatório. E teve uma gravação que eu vi que muita gente entrou depois, assim, sabe? Então, mesmo que as pessoas não tenham feito ali a participação ao vivo, é muito legal eles entrarem depois para ouvir falar um pouco do documentário. Aquele documentário é maravilhoso, né? E saber que o pessoal lá do polo, né, os professores estão usando o documentário na sala, assim, é muito legal, né? Inclusive, o pessoal da produtora agradeceu muito, né? Eles foram super solícitos com a gente, assim, o rapaz lá, o Ismael, que é o diretor, ele ficou super animado, né? A gente até incluiu eles na certificação, eles pediram um certificado de exibição, que eu tive que estudar o que era, que eu nunca tinha ouvido falar, mas a gente viu que eles ficaram muito satisfeitos, sabe? Assim, de terem sido, né, de a gente ter abordado o documentário. É uma coisa diferente também, que a gente quase não vê evento passando a coisa audiovisual dentro, né? Então, acho que, de qualquer forma, foi uma boa experiência. Eu fiquei muito satisfeita de ouvir o pessoal falar na mesa, conhecer a Silvanice, ela foi muito simpática comigo. Então, é muito legal ouvir a Alessandra falar essas coisas, né? E aí eu desejo melhoras para ela, assim, e espero que a gente esteja junto na próxima edição, assim, o Polo de Sabará está sempre super atento e participando de tudo, né? Sim, sim. Compartilhando tudo. Uhum. Então, seja bem-vinda, Karina, que está aqui conosco. Isso. E aí, obrigada pela presença. Ela tinha falado também que ela ia fazer a substituição, né? Então, mesmo quando a Alessandra não pode, ela sempre manda alguém e tudo, isso é muito legal, assim, a gente percebe o empenho deles. Tem mais alguma coisa, Bruna? Eu estou vendo que a Glaucia colocou umas observações aqui no chat. Falando que vocês estão bastante ocupados também, né, Glaucia? Com muito trabalho, tudo a gente entende. Mas eu sei que vocês estão todos acompanhando também aí e ajudando na medida do possível. A gente agradece, tá? Pelo empenho, pela participação. Eu sei que é muito trabalho mesmo. Coordenação de polo não deve ser uma coisa nada fácil. Mas aí a gente agradece, né, o empenho de vocês e a participação da forma que vocês conseguem e está sempre sendo bom, né? E vocês estão sempre dando o retorno que a gente pede. Então tá. É isso mesmo, Cris. Uhum. A gente pode passar para produção, publicação e revista, né? Isso, o nosso tempo está indo aqui. Acho que mais uns 15 minutinhos. Aí eu vou pedir o Ramiro agora. Ramiro tá aí? Deixa eu ver, cadê ele? Aqui na minha lista que sumiu. Tá sim. Ô, Ramiro, se você puder fazer a gentileza de falar um pouquinho sobre... A gente conversou ontem, né, sobre como que vai ser. Deixa eu ver aqui se tá... Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Ramiro. Estão me ouvindo? Estamos. Tudo jóia. Estou aqui do
celular, eu tentei entrar pela sala de webconferência aqui, mas a webcam não ligou aqui no CAED. Tudo bem com todo mundo, bolsistas, né? Sobre a publicação em revista, eu tive uma reunião com a Cristina ontem, né? E nós discutimos alguns pontos e mantivemos aquelas duas classificações, trabalho de experiência e da produção de artigos científicos. Com relação ao relato de experiência, apenas o acréscimo que eu e a Cristina nós consideramos por bem fazer é incluir também a temática da educação à distância na questão do tema que foi proposto, né, a partir das sugestões de vocês, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas quase todos fizeram sugestões de temas e eu tentei compilar, né, em 2 trabalhos distintos. Essa ideia com relação, né, e nós acrescentamos apenas a questão da educação à distância, que foi bastante utilizada e está sendo utilizada bastante nessa oferta do Aproxime-se, para a gente conseguir atingir os polos, né, com as atividades do programa. Então, seria só esse acréscimo no tema geral do relato de experiência. Quanto ao artigo, nós vamos manter a questão do trabalho do Paulo Freire e das inclusivas de extensão, e vamos fazer leituras para produzir o artigo a partir desse tema. E o que nós tiramos com a Cristina? Eu vou falar de cabeça, Cristina, as datas. Se eu estiver errado, você me corrige aí. Mas nós resolvemos adotar uma data limite, que seria até o dia 10 agora de dezembro, para cada bolsista indicar pelo menos um local, uma revista de publicação do trabalho a qual ele está ligado, né? Então, tem um grupo de relatos que talvez seria mais interessante procurar revistas que trabalham mais com a temática da extensão, e o artigo científico, como ele tem uma temática de experiência de revistas que possam receber esse artigo, é maior. Então, essa tarefa inicial seria dia 10 de dezembro, enviarem cada bolsista pelo menos uma indicação de revista para publicação do trabalho. Depois que a gente receber essas indicações, eu e a Cristina vamos analisar essas sugestões que vocês encaminhar para a gente, vamos escolher uma revista para cada grupo, os critérios de publicação dessa revista escolhida, nós vamos dar início à orientação do trabalho de redação do artigo e do relato de experiência. Vamos colocar como data limite para confeccionar esse artigo dia 15 de janeiro, não é, Cristina? Isso. Ô, Ramiro, tá travando. E aí vocês vão ter aí um mês, né, para produzir, e nesse meio tempo a gente vai estar... Tá travando muito? Tá, o pessoal tá reclamando aqui que a gente não tá conseguindo te ouvir bem. Talvez se você fechar a câmera, o áudio melhore um pouco. Aí testa agora, por favor, para ver se... E agora? Qual parte? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver como é que tá o meu sinal aqui. É que o Wi-Fi parece que tá fraco. Tá no CAED, né? O Wi-Fi é a tristeza, o Wi-Fi daí. Mas o meu 4G também não tá bom, não. Mas tá ouvindo bem agora? Sim, melhorou. Então, assim, eu tenho que repetir tudo ou vocês ouviram assim um pouco? Vamos frisar no cronograma, porque depois eu acho que eu posso pedir o pessoal para dar uma olhada lá no Moodle também, né? Isso. Então, assim, só recapitulando, né? Eu e a Cristina nos reunimos, nós fizemos algumas alterações continua. nos temas, Ramiro, basicamente acrescentando. Deixa eu fazer, porque não, realmente essa internet da CAED está uma vergonha. Eu vou repassar, e aí você me corrige se tiver alguma coisa assim que ficar para trás, pode ser? Tá. Eu passei para o 4G agora, como é que tá o áudio? Uai, melhorou. Melhorou? E aí, pessoal, pode ser do jeito... Pode continuar assim? Pode, Ramiro. Então tá ok. Então tá bom. Então, só resumindo, para não ficar muito repetitivo, eu reuni com a Cristina para tratar da publicação. E aí nós fizemos apenas uma alteração no tema do grupo de relatos de experiência para incluir a EAD no tema também desse relato, né? Já que nós utilizamos bastantes ferramentas
e a metodologia da educação à distância para atingir o público com as nossas ações. Então, foi isso. Com relação ao artigo científico, nós mantivemos a temática do Paulo Freire, né, as práticas inclusivas de educação na extensão, tá certo? Nós estabelecemos, então, uma primeira tarefa aos bolsistas até o dia 10 de janeiro, depois a Cristina confirma, que é a data para cada bolsista enviar pelo menos uma indicação de revista para publicação dos trabalhos. 10 de dezembro. 10 de dezembro, desculpa. Lembrando que para o relato de experiência, talvez seja mais interessante procurar revistas ligadas à extensão, e quanto ao artigo científico, como tem uma temática mais abrangente, eu acredito que o leque de revistas a serem pesquisados é maior, né? Então, vocês terão até os dia 10, agora de dezembro, os bolsistas, para cada um indicar pelo menos uma revista. Depois do dia 10, eu vou me reunir com a Cristina, nós vamos analisar as sugestões e escolher, a princípio, né, qual vai ser a revista que a gente vai preparar o artigo, né? E a revista que a gente vai preparar o relato de experiência. E aí nós vamos fazer orientações específicas voltadas para os requisitos, né, de cada uma delas, né? Cada revista tem os seus critérios, e vamos orientar o trabalho de escrita de vocês a partir da revista escolhida e dos critérios de publicação. E aí vocês terão até o dia 15 de janeiro, é isso, Cristina? Isso. Que eu tô sem minha anotação aqui, até o dia 15 de janeiro, para concluir a redação do artigo ou do relato de experiência. Basicamente foi isso. É isso mesmo, Ramiro. Vou acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Eu vou pedir o pessoal, né? Isso tudo que o Ramiro apresentou, gente, está aqui no AVA, tá? Gente, só reforçar, o acesso ao AVA, ele é fundamental, como a Bruna falou no início, né? Todas as informações que a gente está passando, elas estão detalhadas lá. Então, por favor, depois entrem na página, né? A aba é a aba Publicação e Revista. E aí a gente colocou lá para vocês, né? Os grupos foram vocês que escolheram. E aí a gente tem todas as orientações estão sendo feitas lá, tá? Então, vocês se organizem para começar a produção, vocês vão ter 1 mês para fazer essa produção. A gente está com prazo, assim, a gente está indo até final de janeiro com isso, porque o projeto, né, janeiro é o mês para as últimas atividades nossas, fevereiro é o mês de relatório, de fechamento, porque o projeto termina no finalzinho de fevereiro. Então, por isso que a gente colocou janeiro aí como data para vocês, tá? E aí se organize para poder fazer a produção, e aí se a gente tiver algum problema mais sério com data, depois a gente pode negociar. Mas então, como o Ramiro falou, vou só repassar aqui os prazos, até dia 10, para cada um pesquisar e indicar uma revista, dentro das temáticas lá que estão colocadas, e aí então você pode olhar revista de AD, revista de extensão, revista de educação, né? Tem várias que vão poder receber esses trabalhos, tá? Aí depois a gente vai estruturar para vocês esse material dentro da revista que a gente selecionar, das que vocês indicarem, e aí vocês vão começar essa produção agora no dia 15, então vai ser 1 mês para fazer essa produção, fazendo aquela divisão que a gente já faz, né? Em itens, para cada um trabalhar no item, depois a gente vai fazendo esse acompanhamento e fazendo a amarração do texto, tá? Aí a gente colocou um prazo para nós aqui de revisão pedagógica, está lá no cronograma, e aí 31 de janeiro é a data para a gente finalizar e submeter até nesse prazo, né? E aí em fevereiro a gente já tem as atividades de fechamento. Então essa, gente, é a última atividade da Procimes, praticamente, né? Fora os relatórios. Então, é mais complexa mesmo, a gente vai estar acompanhando, mas é uma oportunidade muito bacana de publicar em revista. Ano passado, a gente conseguiu fazer as publicações, né? A Bruna acompanhou um grupo que fez uma publicação muito bacana na revista de extensão, eu acompanhei um outro grupo também, e a publicação do nosso, o aceite foi para uma revista lá do Rio Grande do Sul. Então, é uma oportunidade muito bacana para o currículo, tá bom? Então, tá tudo aqui no AVA. Se vocês tiverem dúvidas, usem o fórum para conversar com a gente, ou usem o Zap mesmo, tá? Para poder colocar aí se tiver alguma dificuldade. Eu vi que a Natália colocou aqui uma questão de data. A princípio, a gente pede para a gente ficar dentro dessas datas, tá, Natália? Aí, se realmente acontecer alguma coisa, depois a gente tenta, né, flexibilizar e tudo, mas a gente também está com prazo um pouco apertado, tá? Mas a gente já começou desde agora para vocês já se mobilizarem e não deixarem para ficar muito no final aí. Tá bom?
Eu, Cristina, eu já tenho essas submissões, eu não tenho como fugir delas do dia 15. Tenho duas. E em relação aos prazos, vocês falam que a gente tem um mês. Eu, particularmente, eu não vou fazer nada relacionado a nada dos projetos, nem nada assim, nesse recesso agora do dia 20 até o dia 3. Final de ano não é uma época boa, dado o que aconteceu com a minha família ano passado, e eu pretendo não mexer com nada relacionado a isso. Então, por isso que eu estou frisando, né, que eu tenho até o dia 15, mas possivelmente eu não vou conseguir fazer tudo, eu já estou avisando recentemente, assim, só para ter consciência, porque do dia 15 ao dia 20 eu posso tentar fazer. Agora, depois do dia 20, eu já não vou mesmo fazer nada assim, não, sabe? Eu já estou com umas questões familiares para eu resolver. Mas esse recesso que você está colocando não é estabelecido por nós, né, Natália? É um recesso que você está tirando particularmente, né? Porque não, da UFMG mesmo, até a MINC está com isso também, dia 20 até o dia 3. Tá, depois eu não recebi nada a respeito de recesso do Aproxime-se ainda, mas se houver algum, a gente vai considerar ele no cronograma. A princípio não tem nenhum previsto, tá? E como a gente está no meio do semestre, o que a gente tem no CAED, por exemplo, a gente vai ter, assim, em rodízio, mas assim, vai ter gente trabalhando no prazo todo. Mas depois, a Bruna, se você souber de alguma coisa e depois puder colocar para a gente, eu não estou sabendo de nenhum recesso do programa, até porque a gente já fez o nosso, né, no início do semestre. Mas a gente vai consultar a professora Eliane e se ela colocar um recesso, a gente vai respeitar ele no cronograma, tá bom? Mas aí o recesso que vale para a gente é o recesso que for estipulado dentro do projeto, né? E aí vocês se organizam para fazer a produção de vocês. A princípio o prazo é esse, a gente já está deixando com um pouquinho de margem que depois a gente vai negociar lá na frente, tá? E aí se precisar passar um pouquinho, a gente vai passar, tá bom? Mas aí, se tiver algum recesso, depois eu coloco para vocês. Eu vou pedir a Bruna para consultar a professora, e aí a gente faz um ajuste no cronograma se esse recesso existir, tá? A princípio, até agora, não recebi nenhum tipo de orientação nesse sentido, não, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ô, Bruna, você está comentando aqui acesso ao perfil individual, como que é? Oi, Cris. Oi. Não, é porque eu comentei que o acesso é diário, né? E aí, se vocês forem lá no ambiente do Aproxime-se, em participantes, vocês veem o último acesso de todo mundo. E aí eu estou só comentando que nós acessamos no perfil do pedagógico. Então, por exemplo, o Bruna lá, deve ter 3 meses, 4 meses que eu não acesso, é só isso. E a questão do recesso, assim, a princípio, é isso mesmo que a Cristina coloca. A gente não teve essa previsão do programa, né? Porque a gente acabou de ter né? No último período do relatório teve um recesso, mas assim, cada um se organiza, né? Da forma como entende. Então, se você quiser se sobrecarregar numa semana para ficar mais confortável na outra, enfim, a princípio, os prazos que a gente tem são esses mesmos, porque senão atropelaria muito a próxima etapa, que é a da construção do relatório anual, né? E como é um documento grande, que a gente precisa do envolvimento de todo mundo, então acredito que a gente fica nesse cenário mesmo, mas de toda forma eu vou consultar, sim, a professora Eliane, que é a coordenadora, né? É que se ela disser, né, Bruna, que vai ter um prazo aí entre Natal e Ano Novo para a equipe, a gente com certeza vai respeitar e vai colocar isso no cronograma, né? Claro. Mas a princípio a gente está colocando da forma como a gente recebeu, né? Isso mesmo. E como a gente está no meio do semestre, né? Muitos desses recessos que estão sendo feitos por professores, por exemplo, estão sendo feitos de forma autônoma, eles não estão seguindo o cronograma da universidade. Se tiver lá no calendário, eu vou consultar, tá, gente, que eu não olhei, mas se no calendário da UFMG tiver um recesso previsto, ou se a ProEx disser que vai ter, a gente coloca, tá? Acho que assim, é todo o direito de vocês. Eu não vi, mas eu vou procurar, tá? Posso até entrar em contato com o ProEx e perguntar se está prevista alguma coisa para o sistema, né, para essa questão da extensão. Se a ProEx disser assim, não, olha, a gente está recomendando que todos os programas de extensão suspendam do dia tal, aí com certeza a gente vai colocar, tá? Essa data de 15/1, gente, é a data ideal que a gente está colocando. É claro que a gente vai ter depois conversar com vocês à medida que a coisa for se desenvolvendo, né?
E também colocar algum prazo a mais e tudo, mas a gente não tem uma margem muito grande, porque como a Bruna colocou aí para vocês, a gente tem um relatório final para fazer e final de fevereiro é final de fevereiro e não tem como esticar mais. Então, às vezes, a esticar agora, nesse momento, vai ser apertar lá no final, né? E aí a gente tem que avaliar mesmo, né? E aí, como a Bruna falou, dentro dessa margem que a gente coloca de data, a pessoa pode, né, se organizar ali para poder cumprir aquilo da forma que ela conseguir, tá? Mas aí pensando que são trabalhos em grupo, tá, gente? A gente conta com todos para fazer essa produção, tá bom? Bruna, quer colocar mais alguma coisa? Natália também? Não, Cris, é isso mesmo, gente. A gente vai olhar. A Cris olha, eu olho com a professora também, mas realmente não é do nosso conhecimento. O que a gente vai ter no CAED é um rodízio dos servidores, de forma que todos os setores terão atividades nas 2 semanas. Mas aí a gente vai se informar. A Natália está colocando aqui o calendário da graduação, né? Tem um recesso. Agora, após a gente tem que ver mesmo, tá, Natália? Vou consultar a Proex e perguntar se vale para lá. Uma coisa é o calendário que a graduação coloca para eles, tá? De aula e tudo. Outra coisa são os processos os projetos de extensão. Se a Proex disser que esse intervalo é elevado também para extensão, é claro que a gente vai adotar. Isso aí não é problema, não. A gente entende que está todo mundo cansado, sobrecarregado, né? Mas como assessores, a gente tem esse trabalho chato de ficar cobrando os prazos também, colocando prazos e tudo, mas é tudo sempre conversado, como sempre foi, né? Aqui dentro do projeto, tá? Mas aí eu vou até anotar aqui, Natália, e perguntar na Proex se esse recesso que está previsto no calendário do FMG se é levado para extensão também, tá? Porque esses prazos geralmente são para graduação mesmo, e eles estão relacionados com aula. Mas se eles disserem que não, que vai ser... Aí, Bruna, eu vou fazer a consulta e te encaminho, porque aí a professora Eliane faz a professora Eliane faz essa decisão final, então. Tá, combinado, Cris. Tá, joia. Obrigada. Eu que agradeço. Fica combinado assim, Natália e o pessoal, depois a gente dá um retorno a respeito aí dessa questão, tá? A gente vai tentar fazer de uma maneira que seja melhor para todos. Eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, gente, em relação a essa parte da publicação? Eu vou pedir realmente para vocês entrarem lá e darem uma olhada lá no que está explicado e entrarem em contato com a gente se tiverem dúvida. Ramiro, você quer complementar? Não, Cristina, tá tudo ok. Beleza. Vamos aguardar a indicação dos bolsistas para a gente dar início, né, nessa escrita. A questão da revista. E aí, pessoal, observa a questão do Qualis, tá? Na escolha da revista, adequação de temática, e principalmente se aceita o tipo de texto que vocês escolheram, né? Nem toda revista aceita relato de experiência, por exemplo. Vocês têm que ter atenção para isso, tá? Eu acho que quase todos aceitam o artigo, mas relato de experiência não. Aí tem que ficar muito atento para fazer essa indicação considerando essas questões, tá? E também tamanho e tal, temática e tudo. Mas aí a gente pode conversar lá dentro. Pessoal, da minha parte aqui tá ok, né? A gente vai fazer reunião em janeiro, tá? Vou tentar não pedir muito no início do mês, não fazer na primeira semana, por exemplo, mas talvez na segunda. E aí a gente vai conversando, né, a respeito das questões, tá? A Bruna está dizendo aqui, se tiver chamada aberta, é melhor ainda, que é mais fácil fazer a publicação, tá, gente? Aí eu vou pedir a Bruna para fechar, então, alguém tem mais alguma observação para fazer? Quer fazer algum comentário? Se não, então eu vou passar para a Bruna aqui para a gente fazer o fechamento. Obrigada a todos, tá? Eu estou à disposição aí, quem precisar. A gravação vai para o Moodle daqui, talvez na segunda, tá, gente? Gente, eu vou só reforçar que a professora Eliane não está aqui hoje, né? Porque algumas pessoas entraram depois. Ela está de férias, né? Ela está lá no Canadá, mas ela tem acompanhado as ações do programa, ela estava conosco na mesa de conversa. Mas, assim, qualquer coisa que precisarem dela, vocês podem entrar em contato. Podem contar com a minha intermediação, né? Porque a gente tem conversado mais. Vou olhar a questão das férias, contando com a ajuda da Cristina, do recesso. Não me recordo da gente ter tido no ano passado, mas é como a Cristina falou, a gente, se essa for uma previsão institucional por parte da Proex, é claro que a gente vai adotar, né? A gente sabe que está todo mundo cansado, nós também.
mas a gente também fica com receio das coisas não ficarem somadas depois. Então é isso, muito obrigada, Cristina, muito obrigada a todos os presentes, e está gravada a reunião, a Cristina depois deve disponibilizar no AVA. É isso, um abraço, boa tarde.